Bom, pessoal, inscritos aqui no canal Sejus, hoje nós vamos comentar um pouco do 11º capítulo do livro Filosofia Social Espírita do Ney Lobo. O Ney Lobo começa afirmando, que é difícil você conceituar justiça, porque às vezes o conceito de justiça está muito associado a uma classe social, a uma crença, um posicionamento político, a noção de bem ou mal. E essa dificuldade, apesar de ser reconhecida, haverá uma tentativa do autor de tentar buscar essa categoria de análise do ponto de vista mais filosófico e sociológico. Inicialmente, a gente precisa fazer um breve histórico sobre o que é a justiça social, como é que esse conceito nasce. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem buscar ali o site do governo brasileiro, em que há uma recuperação desse conceito, o que ele significa, e há a informação de que os seguidores de São Tomás de Aquino, já no século XIII, se preocuparam em conceituar a justiça social. O que está por trás desse conceito é de que não se pode haver desenvolvimento apenas se concebendo, ou esse desenvolvimento se resumindo numa questão de crescimento econômico. Então, as liberdades políticas, os direitos civis, as oportunidades sociais, transparência na esfera pública, proteção social, são discussões anexas a esse conceito de justiça social. Essa noção, ela também fundamenta de alguma maneira a ideia do estado do bem-estar social, que é um estado bastante... É um tipo de estado bastante comum na Europa, no Brasil ele ainda é incipiente. E hoje em dia há um teórico bastante conhecido quando se trata das discussões de justiça social, que é o estadunidense John Rawls. A gente vai falar um pouco dele nesse vídeo, só que no final, depois dos comentários sobre esse capítulo do Ney Lobo. É importante também a gente lembrar que o Dia Internacional da Justiça Social ele é comemorado todo dia 20 de fevereiro e quem instituiu isso foi a ONU, a União das Nações Unidas, razão pela qual um tema muito importante, reconhecidamente importante aí internacionalmente. Ney Lobo ele vai começar o seu trabalho falando de 3 tipos de justiça, para depois chegar na justiça social. Primeiramente, ele fala da justiça legal, que é você garantir por meio da lei o bem geral. Existe também a justiça distributiva, que essa é exercida pelo próprio Estado, quando ele distribui encargos, responsabilidades, vantagens e benefícios aos cidadãos. E para que ela seja realmente justa, é preciso que essa distribuição seja imparcial e que não haja favoritismo. E há também a justiça comutativa, que está no plano das relações sociais entre indivíduos, num plano mais individual. E aí cada um dá ao próximo aquilo que lhe é devido. A partir disso, o Ney Lobo vai apresentar algumas definições de justiça social, usando referências de autores das décadas de 50 e 70, mas ele não cita o John Rawls, que vai ser o nosso autor a ser referenciado no final desse estudo. E aí ele chega a 4 conclusões sobre o que vem a ser justiça social. O conceito de justiça social, para ele, não se confunde com justiça legal, distributiva e comutativa, porque a justiça social ela é vista como um princípio que vai se estender ou permear todos esses outros tipos de justiça. A segunda conclusão é que a justiça social ela tem um sentido ascendente, que significa o quê? Os mais capacitados economicamente contribuem com o Estado. E aí um sentido também descendente. O Estado ele aplica os recursos e distribui esses recursos para o restante da população. A terceira conclusão é que a justiça social objetiva a redução dos desequilíbrios econômicos entre as classes sociais, especialmente. E a justiça social também não se confunde com caridade. E aqui eu vejo uma informação bastante importante, porque a justiça social vai ser um dever do Estado e não apenas uma questão de altruísmo voluntário.
Bom, para a gente alcançar a justiça social, normalmente a gente tem duas grandes visões, né, que é o liberalismo, né, e por consequência o capitalismo, e a visão também socialista. Pelo liberalismo, se poderia alcançar algum tipo de justiça desde que a iniciativa privada, né, ela tivesse seu exercício livre, e aí essas iniciativas, por gerar emprego, garantiriam também uma certa justiça social. Há uma ligação direta, né, nessa maneira de ver entre mérito, né, e poder, ou seja, as pessoas que estão bem situadas economicamente, socialmente, elas estão nessa condição por mérito, por esforço, né, por empreendedorismo. E a gente sabe que há uma insuficiência desse modelo porque há uma ausência real, né, de igualdade de oportunidades pelas diversas, né, análises que a gente tem visto aí do capitalismo em termos de geração de desigualdades sociais. Na versão socialista, né, o capitalismo é que promove a injustiça social. E aí eles vão propor, né, uma intervenção do Estado para que se alcance essa justiça social. Então, contendo a liberdade econômica, seria mais fácil se chegar a essa desigualdade, a não, né, se conseguir promover essa desigualdade e alcançar de fato a igualdade. E na sociedade comunista, né, que seria o último estágio do socialismo, a justiça social ela se confundiria com a própria igualdade social. Então, na visão, o Ney Lobo, né, ele, ao fazer essa comparação, né, ele deixa bem claro, né, o que seria a igualdade para o marxismo, né? Ele atuaria tanto numa dimensão de produção quanto também numa dimensão de distribuição. Então você teria, né, uma produção de riqueza que se geraria uma renda nacional e cada um, né, produzindo segundo as suas aptidões e depois recebendo também segundo a sua necessidade, segundo, né, o que foi produzido. A gente chega agora, dentro dessa análise, ao posicionamento espírita, né, do que viria a ser justiça social. A gente sabe que dentro do espiritismo não há assim, um tratado específico de como a sociedade deveria se organizar em termos de Estado, em termos de instituições, para que a justiça social possa ser garantida. Mas nós temos aqui alguns insights, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala sobre a riqueza. E aí, só para a gente lembrar, né, algumas parábolas, né, alguns dizeres evangélicos aqui. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Preservar-se da avareza, desface de todos os seus bens e segue-me, desprendimento dos bens terrenos. Então há todo um discurso aqui preocupante, né, com a riqueza, com a forma como a riqueza ela vamos dizer assim, ela é gerada e é distribuída do ponto de vista, né, de uma formação espiritual. Mas também há na literatura espírita, né, no próprio evangélico, a seguinte pergunta, né, por que não são igualmente ricos todos os homens? E aí a resposta é, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Portanto, para o Espiritismo, não haverá uma igualdade absoluta, como às vezes alguns sistemas políticos de pensamento podem reivindicar, visto que as pessoas elas têm diferentes aptidões e formas de lidar com os bens materiais. No Livro dos Espíritos, há várias questões interessantes sobre igualdade, e uma delas a gente destaca a pergunta de número 806, em que se pergunta, né, Kardec pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta é não, é obra do homem e não de Deus. E aí vem a pergunta 813, há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E a resposta é, mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Então
Então nós temos assim afirmações bastante interessantes na doutrina espírita que de fato vamos dizer assim, vão avalizar essa discussão em torno da justiça social. O Ney Lobo, especificamente, ele diz o seguinte, literalmente: uma sociedade estará regida pela justiça social se estiver estruturada de modo a garantir as condições para que todos os seus membros tenham oportunidade de obter o necessário para uma vida digna e decente e para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Mas aí ele acrescenta, né, que uma sociedade justa também deve observar a justiça espiritual, ou seja, uma sociedade ela deve assegurar também um desenvolvimento espiritual das coletividades e não apenas se preocupar com as questões econômicas. E aí ele vai propor, tá, um paralelo entre a doutrina espírita e o socialismo. Ele não faz esse paralelo com o capitalismo, tá? Então ele só propõe essas duas comparações. E aí o que é convergente para ele entre a doutrina espírita e o socialismo? Ambas clamam por justiça social, ambas as ideias, ambas inculpam a classe dominante da sociedade pela situação da injustiça social e ambas desejam o desenvolvimento pessoal e coletivo da sociedade. O que seria divergente para ele? O socialismo ele pensa apenas nas necessidades econômicas, né? O espiritismo fala também das necessidades espirituais. As necessidades humanas variam, né, de acordo com o momento histórico, e nesse sentido ele acha que o socialismo tem uma percepção mais estática, porque ele só se interessa em estudar as questões de ordem material. E aí o componente igualitário é princípio forte no marxismo, como a gente já viu. Para o espiritismo, a desigualdade, todavia, ela é compreendida dentro de um contexto das aptidões e das leis de ação e reação. Bom, diante disso, a gente entra agora numa sugestão que eu faço a vocês de leitura de um livro que está disponível na internet, em PDF, que é do John Rawls, que eu já havia mencionado no início desse vídeo, intitulado Uma Teoria de Justiça. Eu faço isso para a gente ter um debate um pouco mais contemporâneo de um autor que ele é mais referenciado dentro da filosofia e da sociologia que discute essa questão da justiça social. E aí, palavras desse autor. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade é a primeira virtude para os sistemas de pensamento. Se uma teoria não é verdadeira, deve ser revisada. Se uma sociedade não é justa, suas instituições devem ser questionadas. E é interessante porque o John Rawls ele é um autor liberal, mas ele foi por algumas vezes criticado e sendo nomeado, inclusive, né, como um comunista. Então ele tem esse perfil interessante, né, das duas ideias, assim, de certa forma, permearem o seu pensamento. É liberal no sentido que ele defende, né, uma economia liberal, mas ele tem ideias um pouco mais de esquerdas quando se fala de distribuição das riquezas e de justiça social. Para ele, né, o John Rawls, a democracia ela não é uma questão de um Estado em que cada um defende os seus interesses. E aí ele propõe que haja um sentido público de justiça e dessa forma ele é meio contratualista, né, semelhante a Locke, a Rousseau, né, a Kant. Então é preciso que haja um contrato social para que o Estado funcione a contento. E aí ele começa, né, toda a sua tese nos propondo imaginar uma situação que ele chama de posição original. O que seria essa posição original? Olha, todos nós indivíduos estamos por nascer, vamos dizer assim, não sabemos qual vai ser a nossa classe social, qual vai ser a nossa religião, o lugar que nós vamos, né, o país onde nós vamos nascer, a cultura em que estaremos envolvidos, a escola que vamos frequentar. Então, perguntando a esses indivíduos nessa posição imaginária, original, o que eles acham que seria uma sociedade justa? E ao fazer, né, todas essas questões, ele chega a 2 pontos. Olha, uma sociedade justa ela vai defender, né,
que haja liberdade e que haja igualdade, né? Esses dois princípios aí da Revolução Francesa. Então, o trabalho dele vai ser tentar fazer uma conjugação desses dois valores, entre liberdade e igualdade. E como é que ele propõe, tá, essa discussão? O que seria o princípio da liberdade para todos? Seria a liberdade de crença, de pensamento, liberdade de voto, a liberdade de ir e vir, a liberdade também de propriedade, né, de se poder ter uma propriedade, que seriam, de certa maneira, né, os direitos civis e políticos como a gente os conhece hoje. E o que seria o princípio da igualdade? O princípio da igualdade é o princípio da igualdade de oportunidades. Então, todos têm que ter as mesmas oportunidades para a ascensão social, né? Ou seja, uma vida digna. E aí ele põe, né, como interessante reflexão, o princípio da diferença. Esse princípio diz o seguinte: existem pessoas altamente inteligentes, empreendedoras, com diferentes aptidões. Portanto, para esse autor, as desigualdades econômicas são justas desde que a sociedade garanta as mesmas oportunidades. Os desfavorecidos têm que ser favorecidos no sentido de disputarem posições de forma justa. Então aqui ele vai discordar um pouquinho das ideias socialistas, porque ele vai falar que a desigualdade, ela é a desigualdade econômica, né? Ela é justa, mas você tem que ter aí uma garantia anterior de que todos tiveram as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Então o John Rawls, ele defende o seguinte, né, que o princípio é o princípio da oportunidade equitativa. Então não é bem uma oportunidade, não é bem o princípio da igualdade absoluta, mas da oportunidade equitativa. E aí na página 107 do livro dele, ele vai dizer que a sociedade deve dar mais atenção àqueles com menos dotes inatos e aos oriundos de posições sociais menos favoráveis. E aí ele também vai falar do princípio da reparação. Maiores recursos devem ser gastos com os mais desprovidos de oportunidade, seja por causa da classe social, né, em que eles nasceram, ou em razão, né, de deficiências escolares por meio das escolas, né, que essas pessoas frequentaram. A estrutura básica social para o John Rawls deve trabalhar com o bem dos menos favorecidos. E quando se fala de estrutura básica, né, ele dá muita atenção às condições educacionais. E aqui é interessante que ele vai se afinar um pouco com as ideias espíritas no sentido de falar da grande importância que tem a educação e dessas oportunidades, né, que devem ser dadas a todos. Inclusive o próprio Ney Lobo, né, que também é da área de educação. Ele vai criticar, o que é muito interessante no trabalho dele, a ideia de que as instituições são injustas porque as pessoas são diferentes mesmo, e aí as instituições são reflexos dessa sociedade. O bem-estar de cada um, ele depende de um esquema de cooperação social. Então isso é muito importante para o pensamento dele, né, que vai falar desse compromisso que a sociedade tem de gerar essas oportunidades mais equânimes entre os indivíduos. E aí nós temos também, né, um termo que ele usa, que é da loteria natural dos bens inatos, que precisa, né, ser repensado em termos espíritas, mas apesar, né, de o espiritismo falar que todos são criados simples e ignorantes e que as diferenças vão ser geradas a partir dessas relações sociais que vão estabelecidas a posteriori, ele fala que essa condição de nascimento, seja numa determinada classe, numa determinada cultura, numa determinada condição social, ela não é justa nem injusta, desde que a sociedade, né, seja justa em termos de preservar certa equidade. Então, o que tem que ser justo é essa sociedade que o indivíduo encontra após o seu nascimento, independente, né, de quais circunstâncias se deu esse nascimento. E em termos de liberdade, igualdade e fraternidade, o John Rawls afirma que a fraternidade tem ocupado um lugar de menos destaque nas sociedades
ocidentais. A fraternidade é um conceito que expressa atitudes mentais e formas de conduta que vão garantir os direitos à liberdade e à igualdade. Então, mais uma vez aí retomando a questão, né, essa bandeira da Revolução Francesa, que Kardec também vai relembrar em obras póstumas. E agora, finalizando, né, já esse vídeo, eu retomo aqui algumas afirmações de Kardec, que se encontram lá em obras póstumas, no capítulo intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Segundo Kardec, a liberdade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. A fraternidade está na primeira linha, é a base da felicidade social. Nessa sociedade não deve haver privilégios nem direitos excepcionais. Sem fraternidade não pode haver igualdade. Ninguém pode usar a liberdade em prejuízo de seus semelhantes. A liberdade pressupõe confiança mútua. Não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento de exclusivista personalidade. Então aí eu acho que nós temos temas bastante interessantes para aprofundar nesse conceito aí de justiça social. Reafirmamos, né, o Espiritismo ele não traz um modelo já pronto sobre como deve ser o Estado, né, como deve ser a sociedade, mas ele traz alguns princípios que são muito importantes para pensar a fraternidade como esse mote para minimizar as diferenças gritantes sociais que impedem que as pessoas tenham uma vida digna. O Ney Lobo, de certa maneira, reconhece isso. A única observação que eu faço é que esse autor, né, que não é mencionado por ele, mas sobre o qual eu falei um pouco aqui, pode trazer talvez mais elementos para a nossa reflexão. Então a gente para por aqui, eu agradeço a paciência de vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigada.